A paz do Senhor, amados irmãos. Eu estou aqui mais uma vez. Meu nome é Diácono Eduardo. Estou aqui mais uma vez para poder fazer mais um vídeo sobre o arrebatamento da igreja. Eu quero ser breve, quero que o vídeo seja curto. Amados irmãos, então o tema de hoje, desse vídeo, está escrito naquela passagem de Apocalipse capítulo 3, verso 10. Um versículo muito querido pelos pré-tribulacionistas, onde eles afirmam que essa passagem fala num pré-arrebatamento. E vamos ver hoje se é isso mesmo que a Bíblia fala em Apocalipse capítulo 3, verso 10. E o tema de hoje, Apocalipse capítulo 3, verso 10, fala que a igreja será guardada num pré-arrebatamento no céu, ou fala de uma proteção divina dos 144 mil aqui na terra. Então vamos ver qual dessas posições está correta, qual dessas posições que na Bíblia fala. Vamos ler comigo. Convido você, abra sua Bíblia, capítulo 3 de Apocalipse e o verso 10. Vamos ler comigo. Que fala assim: como guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. Então os pré-tribulacionistas, eles afirmam que a igreja vai ser guardada no pré-arrebatamento. Então, amados irmãos, e nós temos que saber o que sentido o verbo guardar está aqui nessa passagem. Então ele diz que o verbo guardar é o arrebatar. Mas arrebatar e guardar são dois verbos diferentes. Eu arrebato, tu arrebata, ele arrebata. Eu guardo, ele guarda, tu guarda. Então, o verbo guardar está totalmente diferente aqui. Então, o verbo guardar, fui pesquisar no grego, significa o nomitério, que tem o sentido de proteção, preservar ou deixar no estado que está. Então, nomitério significa isso: proteger, preservar ou deixar no estado que está. Então, o verbo guardar no grego significa isso, meus irmãos. Pesquise, procure que você vai encontrar também. Então, Jesus também ele falou que o verbo guardar significa proteção. Vamos ler comigo João, livro de João, Evangelho de João, capítulo 17 e o verso 15, que diz assim: não peço que os tire do mundo, mas que os guardes do mal. Repetindo, não peço que tires do mundo, mas que guardes do mal. Então Jesus falou que não é para tirar do mundo, orando a Deus, numa oração sacerdotal, aqui em capítulo 17, que não peço que tire do mundo, mas que guarde do mal. Então Jesus está falando aqui, está aqui falando que Deus os protegesse aqui na terra. Então o verbo guardar, meus irmãos, está aqui num sentido de proteção. Então o verbo guardar na Bíblia é proteger, preservar ou deixar no estado que está. O nomitério no grego. Então não tem nada a ver com arrebatamento, pré-tribulacionismo, né? Então vamos saber quem são esses que vão ser protegidos, que vai ser guardado pela plenitude do Senhor. Que está aqui em Apocalipse capítulo 7, fala dos 144 mil. Vamos ler comigo. E depois dessas coisas, vi 4 anjos, que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra a árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol, nascente, que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem foram dado o poder de danificar a terra e o mar. Verso 3 importante, dizendo: não danifiqueis nem a terra nem o mar, nem a árvore alguma, até que hajamos selado na testa os servos do nosso Deus. Então, antes que os anjos que estavam retendo os 4 cantos da terra, o rio Eufrates, então eles disseram aqui: não danifiquei na terra, nem o mar, aleluia, nem a árvore alguma, antes que selamos os servos do Senhor. Então, antes de vir a tentação no mundo inteiro, como Apocalipse capítulo 3, verso 10 diz, Deus vai guardar a sua igreja, que os 144 mil são os sobreviventes da grande tribulação. Então os que sobreviveram, Deus ele selou para poder prestigiar o arrebatamento, a vida de Cristo. Então, antes de vir a tentação sobre o mundo inteiro, Deus vai selar o povo, para o povo não passar aquela tentação, aquela provação que havia somente para os ímpios, aqueles que têm a marca da besta, e os ímpios.
Então, meus irmãos, o verbo guardar está aqui focado nesta passagem, capítulo 7, uma proteção. Então, confirma também capítulo 9, também fala no verso 4, que diz assim: e foi dito que não danificasse ou tivesse dano à terra, nem a árvore alguma, mas somente aos que não têm na testa o sinal de Deus. Vou repetir. E foi dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos que não têm na testa o sinal de Deus. O que na testa? O selo, que foi dito aqui, capítulo 7, verso 3. Então, todo aquele que não tiver o selo na fronte da parte de Deus, serão atentados, serão provados pelas pragas do Senhor, pelas 7 trombetas que vão ser tocadas também. Então, o que Deus fez no passado, Deus vai fazer no futuro. Você se lembra que lá em Êxodo, capítulo 7, que eu não me engano, a Bíblia diz que deu as 7 pragas, as 10 pragas sobre o Egito. Mas a igreja passou ileso. O povo de Israel não foi atingido por nenhuma praga. Então, o que Deus fez no passado, Ele vai fazer no presente. Ele vai proteger a igreja. Aqui, quando for tocar as 7 trombetas, no início da primeira trombeta, Deus vai selar o povo, para poder o povo passar ileso. Mas depois, na última trombeta, que é a 7, a Bíblia diz que Jesus vem e arrebata a igreja. Capítulo 15, de 1 Coríntios, capítulo 15, no verso 52. Que o apóstolo Paulo deixa claramente que será um momento para fechar os olhos ao soar da última trombeta. Então, nós descobrimos que o verbo guardar aqui significa proteção, que justamente a proteção que será dada aos 144 mil. E você pode ver que Apocalipse capítulo 3, verso 10 diz que assim que a igreja for guardada aqui, ou protegida, que fala no sentido de proteção, o verbo guardar, virá uma tentação no mundo inteiro. Justamente quando vier a igreja ser selada com selo, virá também uma tentação no mundo inteiro. Então uma coisa liga com a outra. Está entendendo? Então, é outra coisa muito importante que eu chamar a sua atenção. Que o espírito do blasfemismo, eles afirmam que haverá uma paz de 3 anos e meio, assim que a igreja for arrebatada. Mas aqui não fala nada de paz. Aqui fala que assim que a igreja for guardada, virá uma tentação no mundo inteiro. Como diz aqui, como guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da aprovação. Da hora, não depois, da hora da aprovação que há de vir sobre todo mundo. Justamente como Apocalipse 7 e o capítulo 9 fala. Que o povo vai ser selado e que todo mundo que não tiver o selo, que tiver a torre da besta, com a marca da besta, e serem ímpios, serão atentados da parte de Deus. Então, aqui tem nada a ver de paz. Haverá uma paz, essa antes do arrebatamento. Quando o anticristo aparecer, ele vai proclamar 3 anos e meio de paz. Depois vai ser 3 anos e meio de grande tribulação, que não são 7 anos, são 3 anos e meio. É a última semana de Daniel, a 70ª. A última semana de Daniel, que são 7 anos, dividido 3 anos e meio de paz, uma paz falsa do anticristo, e 3 anos e meio de grande tribulação, ao qual o Senhor dará livramento, para que a igreja não todos morressem, mas que ficassem alguns vivos, para poder presenciar a vinda de Cristo, para seu arrebatamento, para poder cumprir a palavra de Paulo, que ele disse, primeiro os mortos, depois os vivos. Então tem que haver um arrebatamento dos vivos. Então, amados irmãos, o verbo guardar aqui, no sentido de proteção. Uma analogia. Eu estou com minha Bíblia, eu quero guardar. Eu vou ali na minha gaveta e guardo. Mas poder guardar minha Bíblia, foi necessário tirar da minha casa, foi necessário tirar do mundo. Então, como nós vimos, Jesus mesmo falou, capítulo 17 de João, verso 15, não peço que tire do mundo, mas que guarde do mal. Então o verbo guardar no grego também significa tério, proteção, proteger ou deixar no estado que está. Então não tem nada a ver de arrebatamento pré, não tem nada a ver. Eu quero chamar sua atenção, falar algumas características a mais, como eu já falei, que são os 144 mil que serão guardados. Chamar sua atenção no verso 12, muito importante. Quero convidar você para ler o verso 12. Que diz assim, capítulo 3, verso 12. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Pai. Dele nunca sairá. E escreverei sobre ele
o nome de meu Deus. Grave bem. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Gravou? O nome da cidade de Deus e da Nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Gravou? Jesus disse que vai escrever o nome de Deus, seu Pai, e no final ele fala, e também o meu novo nome. Então no verso 12 aqui deixa muito claro que Jesus ele vai escrever o nome do Pai, de Deus, no nome, na testa deles, na fronte deles. E o meu novo nome. Jesus deixa muito claro que vai escrever dois nomes. O nome do Pai e o nome de Jesus, que virá com um novo nome. Sobre eles. Quem eles? Quem são esses? Os que vão ser guardados, que vão ser protegidos. Então, as mesmas características dessa passagem aqui batem conforme os 144 mil. Vamos ler também capítulo 14 de Apocalipse. Vamos ler. A partir do verso A, a parte A. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em sua testa, presta atenção, que em sua testa tinha escrito o nome dele e de seu pai. Então, capítulo 14 do Apocalipse fala dos 144 mil, dizendo que na testa deles, na fronte, tinha escrito o seu nome, que é o nome dele, e o nome de seu pai. Justamente no verso 12, quando nós lemos que Jesus mesmo fala que escreverei, voltando aqui, escreverei, aqui, a quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade de Deus, a Nova Jerusalém que desce do céu, da parte de Deus, e também o meu novo nome. Então, o que Jesus falou aqui, que vai escrever sobre eles, se cumpriu no futuro. Que ele fala no futuro, e escreverei o nome do meu Deus. E no final do versículo ele fala, e meu novo nome. Então ele falou no futuro. Justamente, capítulo 14 fala que Jesus mesmo diz, e eu olhei e os 144 mil. E sobre eles, sobre a fonte deles, estava escrito o nome do meu pai e o meu nome. Como nós já lemos aqui, vou repetir novamente. Aqui. E olhei esse que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil. E que em sua testa tinha escrito o nome dele e o nome do meu pai. Então, amados irmãos, uma coisa liga com a outra. Então, aqui, as mesmas características de Apocalipse, capítulo 3, verso 10, batem com os 144 mil, e não no pré-arrebatamento. Então, a Bíblia diz que como guardaste a palavra da minha perseverança, que é a igreja de Filadélfia, né? Filadélfia, que ela é uma igreja que tinha pouca força, mas ela nem fria, né? E nem morna, nem quente, nem fria, nem quente. Então, a igreja tinha pouca força, mas ela guardou a palavra. Ela guardou a palavra. Então, justamente, os 144 mil venceram, tinha pouca força e foi guardado, foram protegidos pela plenitude do Senhor. Então, amados irmãos, que esta passagem seja muito lida, para você entender, para poder pesquisar. Nós temos que mergulhar. Mas o pré-tribulacionismo, eles interpretam rasamente, somente superficial. Não pega o texto em contexto. Não pesquisa qual o significado da palavra guardar no original do grego. Não significa, não pesquisa que coliga com os 144 mil, que serão protegidos quando vier uma tentação no mundo inteiro. Então, amados irmãos, é isso aí o vídeo desta noite. Que ore pela minha vida. E vou fazer mais outros vídeos. Estou aqui sou um pouco sentido por causa do devido trabalho. Mas eu creio que esse vídeo vai abençoar a sua vida. Vai trazer a verdade. Que tem muitas igrejas aí sendo enganadas com esse pré-arrebatamento. Amém? E que Deus o abençoe.